boa noite a todos. Hoje é final top do Direito Nacional das Pessoas com Deficiências. Hoje tenho gostado do comentário e me levar os desenhos olha valores obrigados pelo movimento de moralidade e direito. Meu nome é Daniel Banha, e hoje vou inventar uma grande conversa que não só sobre os comentários, mas também sobre os objetivos das Nações Unidas para 2025, que é a missão das sociedades inclusivas para todos com deficiência. Então, o meu nome é Roberto, que já foi apresentado pela Luísa, e depois tenho o Diogo, que vai ocupar a última hora. Obrigada, né? E agora vou deixar a palavra para falar um pouco do vosso trabalho na área da deficiência. Quer começar? Olá, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu sou investigador na Universidade de Lisboa e na verdade, a minha investigação não toca diretamente sobre o tema da deficiência, mas eu cheguei ao tema da deficiência por outras vias. Eu vou ser muito rápido, não quero contar toda a história, mas eu trabalho sobre a participação cívica e impacto da participação nas políticas públicas e na transformação das leis. E neste momento eu coordeno um projeto europeu em que trabalhamos sobre participação inclusiva. E daí ter desafiado inicialmente a Diana, que é a curadora daquilo que será daqui a 2 dias o desfecho de um trabalho de mais de um ano e meio, sobre os direitos das pessoas com deficiência, em particular o direito a participar e a ter uma voz para mudar o estado das coisas, sobretudo quando o estado das coisas não está bem. E portanto, obrigado também pelo desafio de estar aqui e partilhar um pouco da minha experiência também neste ano e meio de relação entre o que é que significa realmente a participação inclusiva e o que é que significa pensar em particular na inclusão das pessoas com deficiência. Passo a palavra ao Diogo. Obrigado. Então, boa tarde. Obrigada a Raquel pelo convite. À última da hora eu vim salvá-la. E, portanto, do ponto de vista de trabalho, e para explicar um bocadinho o que é isto, se alguém que trabalha em transportes acessíveis, isto envolve uma análise de muitas camadas de todo o sistema de transportes dos operadores, nomeadamente, e também de autoridades, portanto, dependendo de com quem estamos a trabalhar diretamente, desenvolve diferentes abordagens e muitas vezes é um setor tão histórico e com tantas complexidades que se torna difícil fazermos mudanças muito rápidas. Mas mais recentemente estou a trabalhar com a CP na melhoria da acessibilidade aos comboios em todo o país, e temos aqui uma série de complexidades, quer do ponto de vista da formação
do pessoal, quer do ponto de vista de adaptação de comboios, que não são exatamente os mais recentes, e toda uma série de outros serviços e infraestruturas que temos que tratar, e portanto há um certo desafio, é muito interessante e muito frustrante ao mesmo tempo, mas é aquilo que temos e aquilo com que temos que trabalhar. E ao mesmo tempo trabalho para um projeto europeu da Comissão Europeia que se chama Accessible EU, é o Centro Europeu de Recursos para a Acessibilidade, e aí é um trabalho muitíssimo mais vasto em termos de informação e do tipo de trabalho que estamos a fazer, porque envolve legislação, envolve muitos indicadores que são de diferentes áreas, e portanto não é só e apenas transportes, é tudo aquilo que implica a acessibilidade, e torna-se muito mais desafiante também por essa perspectiva. Obrigada. E hoje obrigada a Roberto, a Rosário, a Bruno. Queria saber a vossa opinião sobre o documentário que eu vou ver. E eu queria se destacou mais para cada um de vocês. Começou, né? Portanto, o que é que eu destacaria do documentário? Eu gostei, achei que a história é de facto uma história inspiradora, não deixa de ser inspiradora. Ver um exercício de inclusão que acabou ainda por cima por ter sucesso mundial na Championship. O que eu acho, agora, do ponto de vista da investigação e da minha experiência do último período da minha vida com pessoas a trabalhar com pessoas com deficiência, é que de facto estas experiências têm que ser colocadas num espaço mais vasto, e quando digo espaço sociopolítico daquilo que são as condições, por um lado, para que haja integração, e os condicionamentos que por vezes impedem muitíssimas outras pessoas de ter a mesma oportunidade de fazer experiências deste tipo. Portanto, digamos que, para sintetizar, o que eu acho interessante deste documentário é que me faz pensar em tudo aquilo que está à volta do documentário em si. Não é ou seja, a história é claramente uma história interessante e feliz, em muitos sentidos. Agora, desperta em mim mais questões do que respostas sobre então o que é que se passa à volta desta boa prática que não funciona. Eu, a certo ponto, acho que achei o que eu retenho e achei interessante é que a um ponto do documentário não se falava de deficiência, falava-se de uma equipa como qualquer outra que foi um campeonato mundial e ganhou. E achei isso bastante interessante, porque é uma abordagem que acaba por não ser frequente nestes temas, e vocês sabem que isto acaba por ter um certo impacto, e até porque nós em Portugal estamos muito habituados a ver conteúdos de documentário, televisão, outras peças informativas, sempre a explorar a questão da deficiência, e explorando até de uma forma um pouco pelo lado triste da questão, ou seja, explorando como se isto fosse tudo de uma tragédia, como se fôssemos bem uns coitados quaisquer e coisas do género. Portanto, acabando por ser uma visão extremamente redutora daquilo que nós somos enquanto pessoas, e não conseguimos
Parece que estas peças todas, estas coisas todas que são desenvolvidas e publicadas sobre nós, não conseguem dar uma perspectiva de que somos pessoas. E retiram-nos essa parte. Eu achei o documentário interessante por aí, porque todas aquelas pessoas tinham ambições, tinham vontades, tinham coisas que não era meramente o facto de serem pessoas com deficiência. Obrigada, né? Uma pergunta para o Roberto. O necessário para fazer mais equipas mais fácil, inclusive, como é que a gente fazer esse comentário. O que é que está a falar? Quando é necessário. O que é necessário? Eu tenho feito investigação, mas na verdade também tenho apoiado entidades públicas para abrirem processos de participação. Aliás, uma delas é a TML, naquilo que é o PMUS, o Plano de Mobilidade Sustentável da Área Metropolitana de Lisboa, mas pronto. E o desafio da inclusão está sempre em cima da mesa. Uma coisa que eu aprendi neste ano e meio é que quando digo nós, digo investigadores, mas também, em muitos casos, pessoas profissionais e decisores políticos. Sempre que falamos de, por exemplo, participação inclusiva, não temos noção daquilo que a inclusão realmente implica, ou seja, o sentido cheio da palavra inclusão. Eu acho que fiz a experiência neste ano e meio daquilo que é mais necessário, agora tentando responder à tua pergunta, para uma maior inclusão. E uma coisa que me parece muitíssimo importante, mas ao mesmo tempo um enorme desafio, é aquilo de adoptarmos uma lente interseccional sobre a inclusão. Ou seja, e se calhar vai um bocado também na direção daquilo que o Diogo estava aqui a dizer. Trabalhar na inclusão de pessoas com deficiência não significa isolar a deficiência de outras características que todos nós temos. Portanto, somos muito mais do que qualquer categoria que lá fora queiram atribuir-nos. E por outro lado, significa que do ponto de vista político, desculpem, mas é o meu viés, eu olho muito para a política, significa ter em conta que existem uma série de características, chamámos-las assim, condições pessoais e sociais que acabam por definir a nossa capacidade efetiva de entrar numa arena, entrar num espaço público e ter voz naquilo que é qualquer processo de tomada de decisão. Por isso é que eu bato sempre na mesma tecla. Se não temos um Estado forte e responsável que consiga abrir espaços, que tenha condições para a inclusão, então o que nos resta é fazer pressão. Ainda bem que temos o ativismo também a organizar de várias formas a voz não só das pessoas com deficiência, mas também a coligar as pessoas com deficiência com outras causas, e lá está a interseccionalidade, que precisam chamar a atenção do Estado sobre a necessidade de ter um Estado forte que dê respostas. Quer falar? Sim, eu entendo a questão
da inclusão da mesma maneira que o Roberto, ou seja, é uma questão muito de múltiplas dimensões e muito interseccional, no sentido, essa parte do intersecção, mesmo no sentido mais literal da palavra, portanto, nós todos temos diversas identidades e diversas coisas e formas de nos auto-identificarmos, mas também esta parte, eu acho que iria muito por aí, esta parte da forma como nós trabalhamos políticas, como trabalhamos quer a acessibilidade, quer outros temas das pessoas com deficiência, em que continuamos com esta ideia de consulta pública depois de tudo feito, o que corre sempre mal, e acabamos por não conseguir, em muitos casos, incluir toda a gente, até porque alguns destes processos acabam por ser muito complexos para algumas das pessoas e, portanto, nem sequer usam uma linguagem propriamente acessível para o comum do mortal, quanto mais para algumas pessoas que têm algum tipo de dificuldade em compreender questões algo complexas e, portanto, eu acho que aqui é um dos desafios, há muito mais, mas um dos desafios da inclusão seria mesmo esta a mudança da forma de trabalharmos, em vez de estarmos permanentemente a fazer isso como fazemos agora, que já sabemos que corre mal, e começarmos estas mudanças. Eu acho que, por exemplo, o caso que o Roberto deu da Transportes Metropolitanos de Lisboa é um caso interessante. Eu tenho acompanhado o trabalho deles, até porque também criaram um plano de acessibilidade à rede de transportes e nestes trabalhos todos e mesmo na mudança da rede de transportes e da criação da rede metropolitana, tem-se visto uma certa mudança no setor, por exemplo, e isso por um lado é refrescante porque já estamos todos fartos de trabalhar da mesma maneira e de ver sempre os mesmos resultados, mas por outro lado se mostra que ainda estamos na fase em que conseguimos apontar claramente para uma entidade e é só esta entidade que funciona assim e depois o resto não. E portanto ainda estamos numa fase embrionária desta mudança e eu acho que o próximo grande passo é começar a alastrar para muito mais entidades e deixarmos destas coisas de repetir os mesmos erros, porque já percebemos que o erro não funciona. Obrigada, né? Agora, falando sobre a inclusão, esse documentário lembrou-me tal questão que tenho pensado muito. Por exemplo, os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos. Qual a vossa opinião sobre a separação destas duas competições? Inclusão ou civilização? Eu admito que não tenho uma opinião formada sobre este assunto. Não tenho refletido, mas eu se calhar recupero aqui o que o Diogo disse, eu senti o mesmo. Neste documentário, ou seja, não se falava, ou seja, a dada altura já não se falava em deficiência, falava-se em fazer a competição, em preparar a competição, ou seja, o objetivo era um objetivo comum, para além das barreiras que existem, não é? E que existiam claramente para algumas pessoas mais do que para outras. E fez-me pensar o quão bonito seria ver, por exemplo, os Jogos Olímpicos que misturassem pessoas com várias condições, não é? Sejam deficiências físicas, cognitivas,
Só que lá está, eu volto à ideia de termos condições para que isto aconteça e estruturas equipadas para que isto aconteça. Portanto, a única coisa talvez que eu posso dizer que talvez tenha um mínimo de sentido para responder à tua pergunta é isto, ou seja, é pensarmos que irmos um pouco além daquela ideia romântica de quão bonito seria e passarmos por uma exigência prática de que se quisermos que isto aconteça, então temos de exigir todas as condições para que aconteça com qualidade e com alguma eficácia. Agora, por exemplo, ganhando championships. Sim, eu iria pegar precisamente neste último ponto do Roberto, que é estaríamos nós a ser corretos ao juntar tudo na mesma competição, havendo pessoas que de facto precisam de características específicas para a acessibilidade de determinados desportos. Não vejo que seja esse o caminho, mas há 2 pontos que considero importantes haver uma reflexão. Um deles tem a ver com havendo certos desportos onde é possível compatibilizar a participação de pessoas com deficiência com o desporto em si, independentemente de ser ou não direcionado a pessoas com deficiência. Até que ponto nós estamos a ter já práticas que discriminam essas pessoas sem nenhuma razão técnica para tal. E eu lembro-me, por exemplo, de desportos relacionados com corrida ou com marcha que atualmente discriminam pessoas que usam próteses e essa discriminação começa a não fazer sentido a partir do momento em que as próteses não dão tecnicamente nenhuma vantagem para a pessoa correr. Portanto, a pessoa não vai correr mais depressa só porque usa próteses. E esse é o argumento que ainda hoje é utilizado para excluir atletas que poderiam, de outra forma, participar num desporto que seria completamente igual para toda a gente, porque não tem outro tipo de adaptações. Imenso nas limitações e até numa certa forma de trazer toda uma narrativa de tristeza e desgraça em relação à deficiência, em relação aos atletas que estavam em competição. Portanto, havia sempre um foco de vamos contar a história desta pessoa porque é trágico. E não é isso que é uma transmissão de um evento esportivo. Portanto, as pessoas estão ali a competir e o interesse é falar sobre o desporto, não sobre o quão trágico ou alegadamente trágico são a vida daquelas pessoas. E, portanto, isso não é feito nos outros desportos, apesar de nós sabermos que há problemas, por exemplo, comentários machistas nos outros desportos, onde também é ridículo, mas do ponto de vista de estarmos a ter uma transmissão em que em Portugal é dado o foco à deficiência da pessoa e não ao facto daquela pessoa ser meramente um desportista, já está naturalmente a trazer uma visão enviesada daquilo que deveria ser os Jogos Paralímpicos. Por outro lado, temos alguns exemplos do que foi bem feito. Houve canais internacionais que fizeram, inclusive contrataram pessoas com deficiência para fazer o comentário dos Jogos Paralímpicos, coisa que em Portugal não aconteceu. E portanto, aí já se nota uma certa diferença, porque o foco era o desporto, que é aquilo que deve ser, porque aquilo é basicamente um evento desportivo. Aliás, Paralímpicos não vem da questão de serem pessoas com deficiência, vem de ser uns jogos paralelos. É essa a origem do nome. Portanto, há que considerar todas as questões relacionadas com os Jogos Paralímpicos tal qual como intencionado de origem, que é serem jogos paralelos. Exatamente. Vou apresentar
Já agora, deixo só uma ideia. Os Jogos Olímpicos já têm eventos desenvolvidos com idade, gênero, peso, altura, no fundo da deficiência, merece mais uma diferença. Vamos deixar a próxima com a visão completamente diferente dos dois falados. Quais são os períodos dos muitos inspiracionais? Por exemplo, primeiros desafios da comunidade com deficiência. Bom, portanto, agora voltando à investigação, existe um debate muito largo, na verdade, ou seja, de muitos anos sobre aquilo que é o capacitismo e, portanto, e as suas ramificações mais contemporâneas. E há um fenómeno que é o fenómeno do inspirational porn, como eu aprendi com as minhas colegas aqui do projeto, e portanto percebi de facto as formas por vezes disfarçadas como o capacitismo consegue entrar, não é, em quase todos os setores da nossa vida, em particular da vida das pessoas com deficiência. E o risco de um discurso inspiracional e até próprio o fato de eu ter dito logo no início que achei inspiracional tem a ver com, por um lado, não é, o conteúdo de uma história, mas por outro lado com a mensagem que esta história quer vincular. No caso do documentário, é evidente que havia lá uma intenção de, não é, de apresentar um determinado grupo de pessoas como uma fonte de inspiração, não é, para outras. A possibilidade de sermos positivos, propositivos, proativos e procurarmos ser felizes, que não é por si só, não é por si uma mensagem problemática, se quisermos, mas quando colocada dentro de um contexto mais vasto, que é dos condicionamentos que o Estado continua a criar para uma vida digna e de qualidade, então este discurso torna-se problemático. É um discurso problemático porque acaba por ser uma espécie de imposição em cima das pessoas com deficiência e não é só uma imposição, é a imposição da felicidade, não é? É a imposição de uma felicidade que só pode ser alcançada individualmente, com esforço individual. E, portanto, volto a uma questão que para mim é uma questão importantíssima, que é desfocar do documentário e das boas práticas para falarmos de tudo aquilo que está à volta. Na verdade, não é só o indivíduo e não é só através da boa vontade do indivíduo que a felicidade acontece. A felicidade acontece quando nós somos capacitados para fazermos um caminho, não é? Um caminho para essa felicidade, que seja com o cheer ou que seja com outra coisa qualquer. E, portanto, acho que o risco é este, o risco é despolitizar aquilo que é uma questão política. A deficiência é também uma questão política, se não sobretudo uma questão política. Eu diria que há, novamente, eu concordo com esta questão toda do inspiration porn, porque é até daquelas coisas que se tornam um conceito tão óbvio, mas também há a questão da
novamente da forma como a sociedade continua a forçar-nos a fazer as coisas. E eu recordo-me sempre de quando há uns anos começamos, eu sei que lhe dá uma questão sobre isto, mas para a frente, portanto não vou alongar muito, mas quando começamos a trabalhar no Centro de Vida Independente em Portugal, vários canais de televisão tiveram interesse no assunto e quiseram entrevistar-nos, fazer programas de televisão sobre o assunto e levar-nos a alguns dos programas, quer da manhã, quer da tarde, etc. Portanto, houve uma certa vontade de explorar o tema. Mas sempre que nos contactavam, a forma como queriam explorar isto era sempre do ponto de vista de espremer ao máximo as lágrimas das pessoas. Portanto, a ideia era pôr toda a gente a chorar, porque isto é tudo muito triste, muito trágico, é um horror, e estas pessoas todas coitadinhas, e não sei o quê. E por vezes dissemos que não queríamos isto. E tentávamos negociar. E houve programas que simplesmente desligaram o telefone e foram à vida deles. Não quiseram saber do assunto porque o objetivo deles não era informar ninguém. O objetivo deles era explorar uma história qualquer miserável que eles tinham pensado na cabeça deles. Quando nós tentávamos negociar outra abordagem, diziam que já não havia interesse. E, portanto, aí há um ponto complexo que é, nós não podemos passar a vida nesta coisa de termos que ser nós aqui a fazer uma luta qualquer heroica para que os outros percebam que as coisas não podem ser abordadas deste ponto de vista. Quer dizer, há tanta forma de trabalhar estas questões, nós podemos perfeitamente ter diferentes abordagens aos temas, não precisamos estar permanentemente agarrados ao mesmo, mas isso tem que partir dos diversos atores da sociedade e não apenas da nossa parte. Nós temos o nosso papel, obviamente, mas não pode apenas e só partir do nosso lado, andarmos sempre a negar participar, até porque alguém vai preencher o buraco, se alguém vai para lá e faz o espetáculo e está tudo feito. Mas tem de haver aqui uma compreensão, uma mudança da atitude e sobretudo esta questão de começarmos a falar nestes temas de uma forma, diria, mais franca. Do ponto de vista de isto tem diversas realidades, há coisas que são boas, há coisas que nem tanto, e portanto vamos falar sobre elas como elas são, sem tretas, sem coitadinhos, sem nada disso. Vamos falar? Não, eu só queria fazer um comentário porque fizeste-me pensar outra vez nesta experiência em curso com a Diana Nipse, com a Mia Menezes, com a Inês Coias, que são as líderes, não é, deste grupo, e obviamente depois com a Raquel e outras que se juntaram. Eu concordo com tudo e de facto eu acho que aquilo que fez funcionar a nossa parceria foi o interesse mútuo em trabalharmos juntos. O acordo inicial entre nós foi: vamos trabalhar juntos. Ninguém procurou e continua a não procurar aquela comoção barata, não é, de mostrar histórias de vida, realçando aspectos mais, não é, tristes. Assim como do lado da academia, ninguém quis e não quer explorar ou ter uma abordagem extrativista sobre aquilo que são as causas e as reclamações que as pessoas com deficiência fazem. Por exemplo, uma coisa que nós temos também no nosso acordo é que todos os resultados do projeto são co-criados e são co-autorados por todos. Portanto, há uma negociação contínua
de palavras, conceitos, significados, da forma como são transmitidos para fora. Ou seja, nós não nos apropriamos do trabalho que está a ser feito pelo grupo e, ao mesmo tempo, não temos uma abordagem que é de mostrarmos qualquer coisa que seria extremamente redutivo, que não conta. Portanto, é o grupo que conta a sua história, ponto final. Desculpa, era só para... Não, para utilizar, tá bem. Diogo, estavas a falar do centro de vida independente. Qual é que a associação? Qual é responsável por ser introduzido a assistência pessoal das pessoas? Fala um bocadinho sobre projetos de apoio, onde é contribuir para a promoção de sociedades inclusivas e para o Estado pessoal dentro do apoio pessoal. Então, nós em Portugal já vimos falar sobre a vida independente e sobretudo sobre assistência pessoal há muitos anos, mas sempre com aquela perspectiva de isto é uma coisa de países ricos e, portanto, nunca se falou no sentido de realmente implementar o que era que fosse, porque era tudo uma coisa de países que tinham um bom sistema de segurança social e o nosso é um bocadinho pobre. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi forçar um bocadinho a que passasse à prática, nomeadamente a questão da assistência pessoal, que é um dos temas mais complexos, mas ao mesmo tempo mais essenciais para fazer a vida independente acontecer. E explicando rapidamente estes dois conceitos. A vida independente é um conceito muito mais alargado, porque tem a ver com tudo aquilo que diz respeito às pessoas com deficiência e significa que todos nós temos o direito de tomar as nossas decisões, de querermos viver da maneira que nos apetecer, de tomar decisões que são iguais às de qualquer outra pessoa na sociedade, ou seja, de eliminar tudo aquilo que nos impede de ser um cidadão banal como qualquer outro, porque é essa a diferenciação atual, que existem questões em que nós temos muito mais restrições ou não podemos fazer determinadas coisas ou tomar determinadas decisões e de eliminar todas essas barreiras que existem, quer legislativas, quer práticas, quer do ambiente construído em termos de acessibilidade e por aí fora. Portanto, há uma série de questões a trabalhar para a vida independente ser uma realidade. Por outro lado, a assistência pessoal torna-se um pilar essencial da vida independente a partir do momento em que é aquilo que nos permite ter uma vida o mais possível aproximada de qualquer outra pessoa, ou seja, são pessoas que trabalham para nós e essas pessoas trabalham sobre a nossa direção e são pessoas que basicamente fazem por nós aquilo que nós não conseguimos fazer devido às nossas limitações. E por isso estas pessoas são essenciais, porque são as pessoas que nos permitem levantar, preparar e trabalhar, voltar, etc. Termos o nosso tempo de lazer, ter a nossa vida como qualquer outra pessoa. Então, portanto, não estamos dependentes de familiares, de amigos ou da boa vontade do vizinho, ou quer que seja, temos alguém que faz as coisas e ponto, final. E é esse o trabalho destas pessoas. Por isso também é essencial que este trabalho não seja voluntário, por exemplo, porque o voluntariado acaba por depender da boa vontade de alguém, quando o objetivo aqui não é depender da boa vontade
Ninguém é que as pessoas simplesmente façam aquilo que é preciso fazer. E, portanto, neste momento, nós temos isso garantido como um direito em Portugal, através da legislação que existe. No entanto, esse direito não está, de facto, em prática para muitas pessoas. Portanto, nós temos pouco mais de 1000 pessoas em Portugal que têm acesso a sistemas pessoais e temos aí mais uns quantos milhares de pessoas à espera para ter assistência pessoal, porque, entretanto, não houve vontade nem se conseguiu avançar com tudo aquilo que é necessário para simplesmente aumentar o acesso e o número de pessoas que têm acesso a. E, portanto, há aqui outros riscos, muitos deles políticos, porque a vontade do governo atual, por exemplo, é que nós passemos a pagar a assistência pessoal, que até agora não tem acontecido, e isso invalida logo a partir do conceito da assistência pessoal, porque a assistência pessoal não deve ser à custa das pessoas com deficiência, deve ser algo suportado pelos sistemas de segurança social, a partir do conceito de que não podemos criar um sistema, uma regra que novamente coloca um peso extraordinário em cima das pessoas com deficiência para supostamente beneficiar as pessoas com deficiência ao mesmo tempo. Ou seja, nós estaríamos a colocar um peso que torna tudo isto novamente uma forma de discriminação, porque as outras pessoas simplesmente levantam-se e não têm que pagar para se levantar. Portanto, nós também não deveríamos ter que pagar para nos levantarmos. E, portanto, todo este processo está um pouco em risco de acabar por ser um bocadinho falhado se não conseguirmos contornar estes problemas políticos. Obrigada pela vossa presença. Obrigada, Diogo. Obrigada, Roberto. Mais uma vez, obrigada a Eva. Roberto, numa frase, só vai acontecer de sexta-feira. Venham sexta-feira, às 8 horas, na Biblioteca de Marvila, no auditório da Biblioteca de Marvila. Vamos ter o primeiro teatro legislativo sobre o tema da deficiência, sobre os direitos das pessoas com deficiência, e vão descobrir mais sobre o que é um teatro legislativo. Não temos tempo para dizer tudo, portanto venham, a entrada é livre. Obrigado. Não se paga. Não se paga, sim. Só para fechar, o British Council e a FNAC agradecem a vossa presença hoje e a presença dos panelistas também, claro. Temos alguns salgadinhos ainda na mesa e esperamos ver-vos em eventos futuros deste género. E por enquanto até a próxima. Muito obrigada.